Olá, pessoas, bom dia. Eu gravei, só que como hoje, olha só que horas são. Agora são 11 horas da manhã. Eu gravei 2 horas de vídeo, de material, porém foi tudo muito parado, muito truncado e eu não vou ter tempo de editar todo esse material, então eu vou fazer um vídeo curto, resumido aqui com todas as operações que eu fiz hoje. Esse foi o resultado, menos R$ 65. Fiquei bem mais negativo, né? Fiquei bem mais negativo por conta de alguns erros, mas que logo depois, de certa forma, foram corrigidos. É, mas foi erros do começo mesmo, por conta de olhar, né? E não ter muita certeza. Então, o que aconteceu? O mercado entrou, vendeu, estava uma posição muito boa, né? Então, eu acreditei que nessa venda aqui, por conta da média de 200, ele ia vir buscar aqui. Aqui tinha uma média de 200 do 1 minuto, como vocês podem ver aqui. Então eu acreditei que esse movimento ele ia fazer exatamente o que ele fez aqui no final do dia. Ele ia pegar o quê? Ele ia vender aqui, buscar esse movimento e depois chegar onde ele chegou agora. Porém, ele ficou muito truncado a manhã inteira. Então aqui eu vendi sem querer, por não ter percebido, não ter prestado atenção, eu vendi 2 contratos. Então aqui eu já comecei muito negativo aqui nessa região. Comecei muito negativo, então já comecei com uns R$ 60 negativo. Então, isso aqui já me deixou um pouquinho ansioso. Você sabe que quando você fica ansioso nas operações, as decisões elas acabam ficando um pouquinho mais incoerentes, né? Então, o que aconteceu? Entrei aqui, estopei aqui. O que aconteceu? Ele me deu a resposta de venda de novo aqui. Deu outra resposta de venda, confirmando que ele viria até aqui. O que aconteceu? Eu entrei. Entrei novamente. Porém, e daí começa uma sequência de. Por causa da ansiedade, né? Começa uma sequência. Ele veio e anulou essa minha potência aqui. E eu inverti. Logo que eu inverti, ele fez essa força aqui. Ele fez essa força. E eu, opa, tá uma confirmação interessante. Porém, ele ficou e fechou numa NBR ou doji. E ficou aqui sambando, né? Ficou sambando, sambando, sambando. Até que aconteceu aqui, ele veio com força e no 2 minutos foi bem interessante, porque no 2 minutos aqui, ó, ele fez o movimento que eu imaginei, que eu realmente achei que ele ia fazer. Ele fez exatamente o movimento que eu achei que ia fazer. Então, ele, como eu entrei aqui, ele me estopou aqui. Só que, por eu ter olhado tudo isso daqui, ó, né, eu acabei não percebendo que ele realmente ia descer aqui. E daí eu não entrei, né, estopei aqui, não entrei, deixei o movimento acontecer. Então, realmente, ele foi, pegou a média de 200 do 1 minuto e segurou. E daí foi que começou um negócio interessante. Começou um negócio interessante que foi um movimento que ele realmente confirmou que ia continuar. Por quê? Aqui está a média de 200 do 1 minuto, confirmando que faria uma base, como eu imaginei já desde o comecinho. E entrou com uma vela elefante aqui, ó. Saiu da média de 200, ultrapassou a 8 e ultrapassou a 20. Isso aqui é uma vela elefante, porque ele entrou aqui, ó, levou todo esse movimento que ele veio devagarinho aqui, leva descendo. Então, eu entrei na compra. Entrei na compra, porém, o que, que ele fez? Ele veio confirmar o fundo, né? Que é bem normal, bem normal. Ele veio confirmar o fundo. Eu entrei aqui, ele veio, confirmou o fundo, bem em cima da média de 200. Porém, o meu erro também aqui, outro erro. Ele, eu coloquei meu stop exatamente aqui, ó, em cima da média de 200. O que não deveria ter feito, deveria ter colocado o stop no fundo aqui, ó, né? Deveria ter colocado o stop no fundo. Então, o que, que ele fez? Basicamente, ele fez exatamente isso aqui. Ele veio, a força entrou, fez um bear 180, tudo bem até aí, pegou 50% do movimento aqui, ó, né, 2 terços, então isso me preocupou. Então o stop já estava aqui, então eu pensei, beleza, stop está aqui, anulou já minha vela. Porém, o que, que ele fez? Ele começou, olha,
quantidade de vela que foi feito negação aqui, ó. Olha a quantidade de vela. E ele ficou acumulado por todo esse tempo aqui. E quando ele fez uma força de compra, ele abriu, olha só como ele abriu. Abriu aqui. Fez uma força de venda. Fez uma força de venda. Se ele fizesse mais força, eu entraria na venda aqui embaixo para buscar aquilo lá. Porém, entrou uma vela de compra aqui, ó, e fez uma bottom em tail. Então, o que eu fiz? Pã! Entrei. E daí ele fez essa vela gigantesca de confirmação aqui. Gigantesca de confirmação. Ele andou aqui, andou basicamente aqui 200, 400 pontos. Poderia ter pego esse lucro, 400 pontos, poderia ter pego esse lucro. E daí o que aconteceu? Ele foi, peguei aqui 200 pontos. Quando ele confirmou aqui esse gift, o Ibu 180 em cima disso daqui, eu entrei novamente e encerrei aqui, ó. E encerrei aqui e daí fiquei com esse prejuízo de 65. Porém, estava bem mais. Estava bem mais, bem mais. E ó, foi exatamente onde eu imaginei que ele ia. Na média de 5 minutos. Média de 200 a 5 minutos. Exatamente como eu previ, como eu achei que ele iria. Né? Deveria ter mantido meu stop aqui. Ele voltou 1/3. Continuou. Voltou. Continuou aqui, ó. Voltou 1/3 de novo. E foi. Ok, tudo bem. Sem problemas. São partes do trade, do aprendizado, né? E assim a gente vai evoluindo aqui. Bem, foi isso. Alguns errinhos aconteceram no meio do caminho. Alguns errinhos foram acontecendo, mas no fim fica o aprendizado de sempre esperar movimentos certeiros. Não ficar entrando em movimentos que não são realmente verdadeiros. Né? Sempre esperar movimentos que são realmente certeiros. Não, nada é certeiro, mas movimentos que deem mais chances de irem ao nosso favor. Esse daqui era total movimento, uma força de que iria a favor. E realmente foi o que aconteceu. Veio, confirmou fundo e levou. E fica aí o aprendizado. É isso daí. Bora para cima. Vamos para o próximo dia e seguimos aqui nas nossas operações, sempre aprendendo, levando o máximo para a nossa vida, tentando crescer também como pessoa, evoluindo, que é isso que faz a gente desenvolver aqui. Ok? Mais um dia se foi. Muito obrigado por ter assistido e falou!